Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, agradeço muito a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos para estudar e aprofundar um pouquinho mais os ensinamentos da Sei Chonoe. Para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 144. Oração para manter puro e saudável o templo de Deus. Lembrando que o meu livro é a 37ª impressão e quem o tiver pode acompanhar a leitura da oração, caso contrário pode fechar os olhos, assumir uma posição confortável ou mesmo a posição de oração para que possamos concentrar e elevar bastante os nossos pensamentos por meio da oração. Vamos lá então? Oração para manter puro e saudável o templo de Deus. Deus é Espírito. Por essa razão, todas as coisas do céu e da terra criadas pelo Espírito são também, na sua essência, existências espirituais. E nada existe que seja constituído de matéria. Como o homem nasceu como suprema realização de Deus, nem é preciso dizer que o seu corpo é existência espiritual, embora pareça corpo carnal. Podemos conhecer o corpo carnal através da consciência, mas o corpo carnal não pode conhecer a essência da consciência. Isso porque o corpo carnal não passa de sombra e não possui mente. Se o corpo carnal parece ter consciência, é porque no âmago do corpo carnal existe o corpo espiritual, dotado de consciência ou mente, o qual sente, vê, pensa e está comandando todas as complexas funções fisiológicas que se processam dentro do corpo carnal. Realmente, o corpo carnal não é o homem, e sim casulo do homem, templo onde se aloja o Espírito de Deus, uma espécie de roupa de trabalho que o Filho de Deus veste para viver a vida terrena, e uniforme para o Filho de Deus cursar a escola da vida terrena. Contudo, esse casulo do Espírito, templo de Deus, roupa de trabalho do Espírito e uniforme não é absolutamente constituído de elementos inorgânicos que se denomina matéria. Da mesma forma que o bicho da seda espelha um líquido transparente que em contato com o ar transforma-se em fios de seda e com eles forma o casulo, o ser espiritual chamado Filho de Deus espelha na tela de tempo e espaço os fios da mente, os quais tomam a forma determinada pelas ondas mentais e se apresentam como corpo carnal, à semelhança das ondas de transmissão de televisão que se transformam em imagem no vídeo. Por essa razão, se mudarmos a forma de nosso pensamento, mudará a forma do corpo carnal. Se tivermos pensamentos radiosos, teremos corpo saudável. E se tivermos pensamentos não saudáveis, teremos corpo doentio. Contudo, sendo o corpo carnal apenas o casulo, o templo, a roupa de trabalho do homem, mesmo que o corpo carnal porventura manifeste um estado doentio, o homem em si que nele habita é filho de Deus, é existência espiritual e de forma alguma adoece. A este originário aspecto saudável é que se dá o nome de imagem verdadeira. A imagem verdadeira do homem é realidade espiritual, é filho de Deus, é um ser imaculado que transcende a velhice, a doença e a morte. Qualquer que seja o estado do corpo carnal, conhecer isto é conhecer a verdade. Contudo, sendo o corpo carnal um veículo destinado para o ser espiritual chamado homem, se auto-aprimorar e cumprir sua missão na Terra, jamais utilizamos esse veículo para fins que o maculem. Ao mesmo tempo que o conservamos fisicamente puro, não maculamos através de sentimentos e pensamentos errôneos. Prometo perante Deus que a partir de hoje não mais terei ódio, ira, ciúme, ganância, tristeza e quaisquer outros pensamentos tenebrosos. Agradeço a Deus que me fez conhecer essa verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Podem desfazer a posição de oração. Oração maravilhosa que nos explica exatamente sobre a essência da nossa natureza. Por mais que o corpo carnal se manifeste aos olhos, ele não é a essência do homem, porque a essência do homem é vida, a essência do homem é espírito, e o espírito é proveniente diretamente da criação de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço imensamente, novamente, a todos que estão assistindo a palestra de casa, aos que estão aqui presentes. Meu muito obrigado.
Estamos realizando essa palestra aqui em Brasília, no Templo da Seitianoê, que fica na entrequadra 403 e 404 da Asa Sul, todas as segundas-feiras às 20 horas. Agradeço muitíssimo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a quem está assistindo no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. É uma grande oportunidade, uma grande bênção de podermos compartilhar essas palavras da verdade aos quatro cantos do nosso planeta, porque tem gente assistindo a gente do Japão, tem gente assistindo a gente na África, Canadá, Estados Unidos, na América do Sul, América Central. Meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês e vamos curtir e compartilhar para que mais e mais pessoas aprendam o modo feliz de viver, em que você harmoniza mente e sentimento para que a sua vida seja realmente feliz. É interessante que todos nós buscamos a felicidade. É muito difícil encontrarmos uma pessoa que não procure a felicidade. Todos nós temos como objetivo procurar a felicidade, mas nem todos nós alcançamos a felicidade. E por que isso acontece? Por mais que nós busquemos a felicidade, se não tivermos harmonia nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos, nós não conseguimos materializar a felicidade. Felicidade não é um lugar que você chega. Felicidade é um estado espiritual que você concretiza. Então é feliz aquela pessoa que ela consegue ter a paz espiritual, que dentro da religiosidade nós chamamos de elevação. Porque muitas pessoas conseguem muitas coisas materiais, mas pouquíssimas conseguem realmente a paz espiritual de ser feliz. Porque problemas todos nós passamos, gente. Se você encarnou nesse mundo, é porque você vai enfrentar problema. Quem fala assim, não, eu quero uma vida sem problema, veio para o planeta errado. Aqui não é o local que você não vai ter problema. Nós vamos lidar com os problemas. Aquela pessoa que toma consciência de quem ela é, aquela pessoa que toma consciência da capacidade que tem, aquela pessoa que toma consciência da natureza espiritual que habita nela, consegue lidar com os problemas e deles tirar as pérolas do aprendizado. Aqueles que não sabem isso se debatem, sofrem e tentam fugir das situações como se aqui fosse um mar de torturas e sofrimentos. Então, compreender a vida e aprender os meios de fazer com que nós possamos levar uma vida feliz é o principal da nossa existência. Eu uso sempre uma analogia que viver a vida é você primeiro aprender também as regras do jogo. É mais ou menos, imaginemos que nós conseguimos encontrar uma tribo de indígenas, por exemplo, que não tiveram contato ainda com o mundo ocidental, por exemplo, e pegamos eles e vamos levar para uma partida de futebol. Qual é a chance deles jogarem bem? Nenhuma, porque eles não conhecem as regras. Então eles vão falar, por que aquela pessoa pode pegar a bola com a mão e os outros não podem? Por que tem um que fica correndo com o apito? Por que tem linhas? Para que servem as linhas? Então eles, por não entender as regras, eles não conseguem jogar direito. A mesma coisa com a gente. Quem não compreende as regras da vida não joga direito. E por não jogar direito é constantemente penalizado com cartões amarelos chamados dor, sofrimento, angústia e os demais sentimentos negativos. Então é muito importante nós entendermos isso. E o nosso tema da palestra vai ser exatamente um pouco sobre isso, para que aprendamos as regras da vida, as regras do jogo da vida, para que possamos ter uma vida muito mais construtiva, muito mais feliz e de muito maior realização. Lembrando que a realização da vida não é uma realização material. A realização material ela é consequência de quando nós conseguimos nos realizar espiritualmente. Porque a realização espiritual é que faz com que a matéria tenha sentido, significado e propósito. Propósito. Por isso que a pessoa egoísta ela não consegue ser feliz. Porque ela corre atrás da matéria, mas a matéria só tem como propósito a própria satisfação. E nisso ela acaba encontrando dor. Quando a pessoa altruísta, ela encontra na própria matéria a finalidade de servir, de ajudar. E aí ela encontra a felicidade. Então, o ponto é entendermos as regras, aprendermos a viver e, para isso, a gente precisa compreender o jogo da manifestação, compreendermos como funcionam as regras da vida. Para falar sobre esse tema, enobreça seus pensamentos e sentimentos. Tema maravilhoso que está aqui neste livro, A Verdade, volume 2,
Lembrando que a coleção A Verdade é uma das coleções principais da Seichonoye, composta de 10 volumes, mais o volume suplementar, e nesse aqui é o volume 2, Ensinamento Básico. E assim, é básico, mas é profundo pra caramba. O básico assim já começa bem forte, bem profundo, e aqui nós vamos falar exatamente sobre o capítulo que fala sobre isso. Na página 115, o meu livro, deixa eu ver, salvo engano aqui, deixa eu ver aqui a edição, mas na página 115 está aqui, enobreça seus pensamentos e sentimentos. Deixa eu só ver aqui qual é, 7ª edição. Então agora está aqui o marcador bonitinho, aqui, página 115. Então nós vamos trabalhar exatamente, enobreça os seus pensamentos e sentimentos. Por quê? É a primeira pergunta que se faz. Por que é necessário enobrecer? Por que é necessário elevar, ter pensamentos e sentimentos melhores? Para que a gente compreenda isso, precisamos fazer uma viagem para o início. Toda vez eu sempre volto para o início, que eu bato muito nessa tecla. Quando nós compreendemos o início, nós entendemos o porquê que a gente precisa fazer as coisas. Seichonoye é um ensinamento muito tranquilo, porque em Seichonoye é um ensinamento de modo de viver. O que isso significa? É um ensinamento que mostra para nós como nós devemos levar o nosso dia a dia para que possamos manifestar cada vez mais a potencialidade que existe no nosso interior. O que acontece se você não praticar? Nada. Você vai continuar levando uma vida conforme os seus padrões mentais atuais. Ah, eu não quero mudar. Tranquilo, a opção é sua. Ah, mas eu quero mudar. Eu sinto uma necessidade de transformar. Eu quero levar uma vida diferente. Então precisamos mudar os padrões mentais. Por que isso acontece? A vida humana ela tem um propósito. A vida humana não é uma consequência aleatória. Não importa a forma como você tenha nascido. Não importa a forma como você tenha vindo à Terra. Não importa a sua situação atual. Tudo na tua existência tem um propósito. Tudo tem um propósito. A gente tem 2 tipos de pensamentos. O pensamento que foca muito em você e o pensamento que tira tudo de você. O pensamento que foca muito em você, você começa a ter ideia que o mundo gira em torno do seu umbigo. Então, a existência da humanidade se dá por minha causa. Então, eu sou a pessoa mais importante da face da Terra. E a existência que tira o foco de você fala, meu amigo, você é apenas um grão de areia na existência do universo. Então, se você morrer ou se você desaparecer, não vai fazer a menor diferença para o universo. Então, dentro desses 2 extremos, a gente tem que entender realmente qual é o nosso papel. Não é nem 8, nem 80. Por quê? A gente não pode achar que o universo está no nosso umbigo, mas também a gente não pode achar que nós não fazemos diferença nenhuma. Qual é o ponto? Para que o espírito ele cresça, ele precisa se matricular numa escola. Para que o espírito tenha aprimoramento, ele precisa se matricular. Olha que interessante. No livro A Verdade da Vida, volume 9, no livro Mundo Espiritual e Destino do Homem, no livro A Verdade, volume 10, no livro A Verdade da Vida também, volume 10, no livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, você vê vários trechos explicando o funcionamento do mundo espiritual. Como é que funciona quando nós deixamos o corpo carnal? Nós vamos para o mundo espiritual e lá nós ficamos em locais de semelhantes. Então é todo mundo com a mesma vibração, semelhantes. Então, grupos de espíritos se reúnem e formam comunidades de semelhantes. A chance de você despertar no mundo espiritual com semelhantes, ela diminui. Por quê? Porque é todo mundo basicamente numa mesma vibração. Então você não consegue ter aprendizados profundos ou despertares gigantescos com auxílio ou provocações de fora. Você acaba tendo que fazer isso tudo sozinho. E é difícil. Apesar de ser instantâneo quando desperta, conseguir esse despertar é mais complicado. Então, para que o espírito cresça, amadureça, que ele se coloque em situações de engrandecimento, ele precisa se matricular numa escola. E o nosso planeta é uma escola. Não importa o nível espiritual que você tenha, você pode ser o cara mais elevado da face da Terra. Você desceu aqui, você já começa tendo problema. Você já chega aqui tendo que resolver alguma coisa,
Por quê? Porque aqui é um mundo de aprendizagem. Como é que funciona a aprendizagem aqui? É exatamente fazendo com que você manifeste. E dentro do mundo nós temos dois caminhos para manifestar a nossa força. Ou nós vamos pela consciência e pela força própria, que normalmente a gente chama de amor, ou nós vamos pela dor. Adivinha qual é o caminho que a gente escolhe? A dor. A gente escuta? Não. A gente quer ver? Não. Filho, não faz isso. Você não sabe nada, pai. Você não sabe nada, mãe. Pode deixar que eu sei. Você vai lá, se arrebenta todo, se destrói. Aí você volta, pois é. Você estava certo. Mas eu não estava errado. Aí você vai lá de novo, quebra toda a cara. Aí volta. E assim a gente vai aprendendo a lidar com as situações e superar. Então, muitas vezes, a gente precisa desse atrito para fazer com que a gente consiga crescer. Da mesma forma que o avião é graças ao atrito que ele voa, se não tiver esse atrito, esse choque, a gente não consegue se desenvolver. Eu não estou falando que para crescer precisa brigar. O que eu falo é que para crescer nós precisamos superar. É diferente. É diferente. Então observa só, cada espírito ele é colocado numa determinada localidade, num determinado país, num determinado povo, numa determinada época, para que lá ele cresça. Aí você entende. Então você não veio no Brasil por acidente, você veio no Brasil por missão. E você não nasceu na sua família ou na sua cidade ao acaso. É lá que seu espírito vai encontrar a melhor condição para ele ter progresso. Portanto, a vida de todo mundo é importante, porque é o progresso individual. Aí você entende porque todo mundo é individual, todo mundo é diferente, todo mundo tem situações absolutamente complexas. Por quê? É naquela situação que você vai crescer. Nenhum pai, nenhuma mãe são iguais. Por quê? É na diferença que vem o crescimento de cada espírito. Quando eu entendi isso, o meu sentimento com os meus pais mudou. Antes, a crítica que eu tinha aos meus pais, a raiva que eu tinha aos meus pais, o ódio que eu desenvolvia sobre determinadas situações, se transformou quando eu entendi que eles eram os professores necessários para que eu aprendesse. E talvez se eu tivesse com outros pais, que a gente sempre olha o pai do amigo, né? Pô, o pai do amigo é sempre mais legal, velho. A mãe do amigo deixa comer tudo que ele quer. Nossa, o pai leva para todas as coisas. Meu pai, vamos fazer? Não. Pai, posso? Não. Não. Pô. Aí você começa a entender como é que aquilo é necessário para o teu aprimoramento. Aí você deixa de ver o seu pai ou sua mãe como aqueles que te trouxeram sofrimento e você passa a enxergá-los como professores. Isso mudou radicalmente a minha vida. Radicalmente a minha vida. Quando eu parei de acusar e passei a compreender, aí eu fui mudando. Porque hoje eu assumo a figura de pai e eu escuto da minha filha, papai, mas os pais dos meus coleguinhas não fazem isso. Pois é, né? Olha que legal. Quem antes eu avacalhava, agora eu que sou avacalhado. Porque exatamente a gente começa a viver outros papéis e começamos a compreender o quanto é muito complexo o aprendizado. Cada um é cada um. Por isso que a gente não se pode comparar. Que a vida de fulano é mais fácil. Larga fulano, deixa fulano na caminhada dele, você tem que focar na sua. É a sua vida que vai fazer diferença, porque é ela que é o progresso da tua alma. Então, quando a gente entende isso daí, você já começa, opa, então se eu vim para essa terra, porque eu tenho uma missão grandiosa, que é levar meu espírito, como é que nós vamos trabalhar? Quando você começa a aprender a utilizar o que você tem de ferramenta. Gente, nós vemos este mundo que nem uma MacGyver. A gente vem com um grampo, um limão velho, um pote de plástico, a gente tem que construir um foguete, a gente tem que construir um satélite. Então, a gente tem que lidar com aquilo que a gente tem, e é aí que a gente vai crescendo. Os pais não vieram preparados, nós não viemos preparados, ninguém vem com manual, gente, ninguém vem com manual. É que nem celular, os celulares hoje em dia, os smartphones. É interessante que a gente compra o top do top do top, a gente não sabe usar nada, porque alguém lê manual? Ninguém lê, gente. A pessoa te entrega o manual, você, obrigado, você joga no lixo. Aí eu vou aprender sozinho. Ninguém lê manual, então ninguém sabe fazer. A gente fica apanhando, até que um dia a gente fala, tem um jeito de fazer isso aqui, e você, sério, velho? Tem coisas que eu descubro no meu celular até hoje, que eu falo, nossa, gente, eu devia ter lido o manual, né? Mas a gente tem preguiça de ler o manual. A mesma coisa relacionada à vida. A gente quebra a cabeça, se bate, se arrebenta, vai se estrupiando. Por quê? Porque a gente não quer ler o manual. E quando lê o manual, não quer fazer o que está escrito. Sabe nada.
eu faço do meu jeito, sou eu que sei, vai lá, todo corajoso, arrebenta, vai que nem um carro desgovernado no muro, bum! E assim a vida vai nos ensinando. Aquele que começa a entender e dar os primeiros passos, ele transforma a sua existência. E é aí que entra a Seitonê. Qual é o papel da Seitonê? O papel da Seitonê não é brigar. O papel da Seitonê não é ficar separando. O papel da Seitonê não é dizer que é melhor do que os outros. Tem nada disso. O papel da Seitonê é falar assim, ó, gente, funciona assim. Se você fizer, você vai mudar. Não importa a tua religião. Olha que coisa linda. Porque se aqui fosse um movimento sectário, já ia ter problema. Porque já reparou, todo mundo fala que é o certo. Aí você pega, só para vocês terem ideia, nós temos mais de 3.000 denominações cristãs, só no Brasil. 3.000. Todo mundo fala que é o certo. E ao final, quem é que está certo? Todo mundo segue o mesmo livro. Todo mundo segue o mesmo livro, está todo mundo lá falando a mesma coisa, mas quando chegar lá em cima, não, porque lá ele tinha reunião na terça, o nosso é na quarta que é certo. E aí, quem é que vai estar certo? Quando ao final você descobre, gente, que não é denominação, é prática. Não é o que se fala, mas é o que se faz que vai fazer a diferença. Porque os ensinamentos, na essência, eles são um só. Todo mundo fala de amor. Dificilmente você vai entrar numa religião que fala assim, odeie, Deus quer que você odeie. Normalmente todo mundo prega o amor. O ponto é, como é que nós vamos viver o amor? É aí que entra o ensinamento prático como o ensinamento da Seitonê, que ele nos proporciona e ele nos mostra como fazermos, como realizarmos realmente os ensinamentos religiosos na nossa vida. Então, o primeiro ponto que a Seitonê nos ensina é o seguinte, para que você consiga cumprir a sua missão com louvor, para que você cumpra a sua missão com êxito, você precisa aprender a focar os seus pensamentos. Seus pensamentos são o grande lema que vai levar o barco do seu destino. A grande navegação do seu destino vai ser levada para onde os seus pensamentos se focam, para onde eles seguram, para onde eles estão constantemente apontados. Então, para isso, precisamos aprender a mudar para onde estamos pensando. Porque a tendência nossa é o seguinte, quando a gente é criança, é tudo lindo. As crianças são puras, elas são assim, pelo menos a grande maioria delas, elas são maravilhosas, puras, elas estão sempre olhando para o positivo. De repente chega uma época da adolescência que parece que cai um raio tipo Shazam assim, e aquela criança pura de repente vira um adolescente, rosnando assim, babando, revoltado com o mundo e com todos, e ali começa a ter toda uma postura de gravar só o que é negativo. Só o que é negativo. E essa tendência de gravar o negativo continua por toda a fase da vida adulta e a gente passa o resto da vida querendo voltar a ser criança. Porque a gente sente falta da pureza. A gente sente falta da pureza. É muito lindo ver o encontro de gerações, dos netos com os avós. Porque os avós, eles rejuvenescem quando eles encontram os netos. Por quê? Você pega aquele menino que está tremendo de tanta energia, aquele menino que está babando, assim, você fala, meu Deus, eu vou soltar esse menino aqui, ele vai destruir um prédio. Ele encontra o avô ou a avó, você vê que os dois entram numa relação assim, de mútua troca. Por quê? Porque a criança encontra no avô e na avó a segurança e as regras inexistentes, porque a função do avó é estragar o que o pai e a mãe fez na educação. Então, quando chega a avó, você pode tudo. Aí vira assim, ainda vira para você dar a língua. Outro dia, eu falando com meu filho virou e falou assim, eu vou contar tudo para a vovó, porque a vovó é sua mãe, você vai ter que obedecer. Aí, ó, rapaz, já está aprendendo um caminho, porque eu falo que pai é sagrado, aí então eles jogam nas costas dos meus pais. Vovó vai mandar, você vai ter que obedecer, que ela é sua mãe. Aí eu, esperto. Então, o que acontece? Como a avó não tem regras, então ela passa aquele amparo de que aqui comigo tudo você pode, a criança se realiza. E o avô e a avó se realizam na criança porque ela pulsa vida, ela pulsa alegria. Então vê o mundo de uma maneira bonita. E é isso que no fundo, nós queremos sempre enxergar. É poder enxergar a beleza das coisas. Porque o mundo nós podemos enxergar de duas formas, gente. Duas formas, e isso nós vamos explicar um pouquinho mais à frente. Então o que acontece? Nascemos com uma grandiosa missão. Qual missão? Desenvolver. Desenvolver. Porque se cada ser humano se desenvolver e se cada ser humano manifestar a vida de Deus que habita no seu interior, a gente vive o paraíso na face da terra. Por que hoje em dia parece tão distante qualquer chance de viver o paraíso na face da terra? Porque os seres humanos
não estão vivendo a vida de Deus. Eles vivem outras coisas, não a vida de Deus. Então o egoísmo, a ganância, o ódio, a raiva se manifestam e perdem até o fundamento. As pessoas passam a se odiar sem nem ao menos se conhecerem. Eu te odeio só pelo jeito que você pensa. Hoje em dia, no mundo polarizado como está, então se as pessoas elas têm raiva assim, antigamente as pessoas se odiavam só pelo gosto musical. Hoje em dia é por tudo. É por política, é por pensamento. A pessoa fala que ela é de um lado, o outro automaticamente a odeia. E isso vai se subdividindo cada vez mais. Então as pessoas estão se odiando. Por motivos assim, só pelo fato de você aparecer, alguém já te odeia. Você entra, eu lembro uma vez que um estudante, ele passou para a medicina e ele tirou uma foto do tanto de livro que ele teve que estudar para passar no vestibular. E ele postou isso nas redes. Então ele postou aquele tanto de livro, olha o tanto de livro que eu tive que ler, estudar para poder passar no vestibular. Ele estava super feliz que ele tinha passado no vestibular. Na hora que ele postou, já veio embaixo. Você está querendo dizer que eu sou mais inteligente que você? Não, eu só falei com o tanto de livro que eu estudei. Porque você... Aí começou a xingar. Aí você fala assim, da onde que surge esse ódio? Da onde que surge essa raiva? É porque as pessoas não estão entendendo qual é realmente a sua missão. Por guardarem o ódio e a raiva que tem dos sentimentos básicos das pessoas primeiras que tem, a pessoa, por não poder exteriorizar, ela acaba exteriorizando em outras formas. E já vou explicar como é que isso funciona. Olha que interessante. O ser humano se manifesta. Esse desenho perfeito do ser humano aqui. Faço o mesmo desenho desde que eu tinha 6 anos de idade. Ainda há de desenvolver o homem e a mulher. Porque a mulher é bem diferente. Pronto, a mulher mudou radicalmente. Então nós temos o homem e a mulher se manifestam com um corpo carnal. Esse corpo carnal não é a sua totalidade. Esse é o primeiro equívoco. A gente acha que veio ao mundo e a gente fala, bom, esse sou eu. Não, não, não. Isso aqui não é você. Isso aqui é a sua vestimenta, é o seu uniforme da escola terra. É a roupa que lhe foi dada para que você possa estudar. Ô, preletor, mas me deram uma roupa tão judiada, me deram uma roupa aí meio ruim, velho. Podia ter dado, caprichado melhor, não vem nem com casaco, roupa toda avacalhada. É a roupa que te deram. Você vai ter que trabalhar com ela. Tem pessoas que vêm com o uniforme bonitinho, combinando, tem outras que vêm com o uniforme um pouco mais judiado. Não tem problema, isso também faz parte do aprendizado. Porque nessas diferenças há o desenvolvimento. Eu, quando era mais jovem, na adolescência, tipo uns 3 anos atrás, o que acontece? Eu sempre olhava meus colegas que eram bonitinhos, eu tinha um colega na sala, que o apelido do menino era Pequeno Príncipe. Ele era loiro assim, sabe, com cabelo liso. O menino era lindo, não tinha uma menina que não suspirava por ele. Eu falava, por que eu não vim assim, velho? Não ia ter dificuldade nenhuma para chegar nas meninas. Ele só sorria, as meninas. Ah. Eu chegava e falava, menina, o que você quer? Foi mal, desculpa que eu existo. Aí o que acontece? Ele não tinha trabalho nenhum. E eu tinha todo o trabalho do mundo para não ter resultado nenhum. E eu ficava, por que ele veio bonitão e eu não vim? O que acontece? É exatamente por eu vir do jeito que eu sou, que eu tive que desenvolver a capacidade de falar. Porque se eu não falasse, ninguém parava para mim. Só se fosse na faixa de pedestre, em Brasília. Então o que acontece? Você acaba tendo que se desenvolver. Você aprende a exteriorizar uma capacidade. Eu, muito tímido, incapaz de falar com as pessoas, tive que desenvolver a capacidade de me expressar. E isso me desenvolveu muito. E hoje a minha vida está exatamente na manifestação da capacidade de expressar, tanto no trabalho, quanto na religiosidade, quanto na própria família. Então, poder aprender a expressar sentimentos foi sendo um desenvolvimento que eu tive durante a minha vida. Então, hoje eu abençoo o uniforme que me foi dado. Eu abençoo muito. E eu falo, nossa, se eu nascesse de novo, tivesse que viver essa missão, eu não ia querer mudar nada. Porque foi isso que me desenvolveu. Foi isso que me fez colocar para frente. Porque talvez se eu recebesse tudo fácil, eu não ia ter crescimento algum. Não, gente, é moleza, é fácil. Então, a gente começa a entender isso. Então, recebemos o nosso uniforme que nós temos que trabalhar. Primeiro ponto que a gente precisa compreender. O uniforme é uniforme, não é você. Você tira o uniforme e você continua existindo. Vocês vão chegar em casa agora, vão tomar banho, né? Pelo menos a maioria vai tomar banho. E na hora que você for tomar banho,
A sua roupa vai para o chão, você continua. Espiritualmente falando é a mesma coisa. O seu corpo carnal é o seu uniforme, não é você. Então o seu uniforme pode estar velho, pode estar rasgado, pode já estar chegando na hora final dele. Não importa, o aluno continua existindo, o aluno continua vivendo e continuará a transitar pelas escolas da existência, enquanto for necessário. Então, o que acontece? Primeira compreensão é essa. Segundo, o corpo e o seu destino, ele reflete os seus pensamentos. Se a gente fosse ter uma escola, e se essa escola fosse ter como princípio a justiça, não há outro caminho para você manifestar a justiça se tudo o que for feito gerar consequência. Se não gerar consequência, a gente não tem aprendizado. Olha só, ninguém nasceu com manual de instrução. Então, como é que você vai aprender as regras? Simplesmente se as regras elas forem sempre as mesmas. Que aí você vai pela observação, você vai pela experiência própria, aprendendo. Hoje, se eu pegasse a minha mentalidade e colocasse quando eu tinha 15 anos de idade, nossa, eu fazia uma destruição. Saberia fazer muita coisa, muita coisa. Só de olhar a pessoa eu já saberia se ela era uma boa amiga ou não. Mas isso eu só aprendi hoje, porque eu precisei observar, vivenciar, aprender durante a minha caminhada. Mas isso só é possível se nós tivermos regras. E aqui vem um ponto importante, muito necessário no amadurecimento espiritual, é que muitos não querem aceitar as regras. Eles não querem aceitar as regras, porque as regras, elas existem exatamente para nos guiar. Tem regra, gente. Essas regras na espiritualidade, elas têm vários nomes. Por exemplo, no espiritismo, no budismo, as pessoas chamam de karma. A gente pode chamar de karma, num primeiro momento. Claro que a gente vai aprofundar isso aqui depois. No cristianismo, a gente chama de semeadura. Na Seichonoye, a gente chama de lei mental. O que é isso aqui, gente? É aquilo que rege a nossa existência. Se você não tiver lei, não tem como ter justiça. Como é que eu vou aprender se o negócio é bagunçado, se o negócio não tem ordem? Ora, sem ordem a gente não consegue desenvolver, porque o desenvolvimento ele só há onde existe ordem. Olha que interessante, você vai num filtro, coisa básica, gente, básica. Você vai num filtro e vai pegar um copo de água. Você só consegue pegar a água porque é uma ordem na junção dos átomos que coordenadamente vão formando elementos químicos. Se o hidrogênio não se juntar com o oxigênio, não forma a molécula de água. Sem água formada, seja no seu estado sólido, líquido ou gasoso, não tem a manifestação da vida como nós conhecemos na face da Terra. Ou seja, é graças à ordem da união dos átomos é que os elementos químicos se formam. E é sempre igual, sempre igual, sempre igual. E isso acontece no universo todo. Por que acontece no universo todo? Porque há uma lei que estipula a ordem. Da mesma maneira que a lei que estipula a ordem rege o mundo material, a lei que estipula a ordem rege também o mundo mental. Ou seja, nós vivemos em mundo regidos por regras, gente. E observar essas regras é fundamental. Se você pegar a sua mão e botar dentro do fogo, o que vai acontecer? Vai queimar. Vai queimar. E às vezes a gente aprende isso da pior maneira possível. Minha filhota foi pegar um incenso, ela achou lindo o incenso aceso, ela foi direto na luz, queimou os dedos. Aí eu falei, pronto, filha, você nunca mais queimará os dedos no incenso. Aprendeu a lição. Você escolheu a pior maneira, mas aprendeu. Então, o que acontece? Por que queima? Há uma regra que quando a temperatura está alta, em contato com elementos, principalmente orgânicos, causa queimadura. Isso acontece aqui? Acontece no Japão? Dúvida, gente? A gente monta uma caravana, vamos lá para o Japão para todo mundo segurar incenso aceso. A gente vai se queimar lá? Vai. Se a gente tropeçar e cair em pedras, vamos nos machucar? Sim. Acontece aqui? Acontece na Austrália também? Acontece na Europa, gente? Acontece em todo lugar, porque a regra ela funciona de maneira igual. Na lei mental, a mesma coisa. Esse corpo é uma representação da sua mente.
Por isso que o professor Masaharu Taniguchi, ele fala, se você estiver com sentimentos e pensamentos doentes, o seu corpo também manifestará doença. Se você estiver com sentimentos e pensamentos harmoniosos, o seu corpo manifestará a saúde. Exatamente porque esse corpo, o seu uniforme, é uma representação da sua mente. Então, nós precisamos trabalhar a mente. Beleza, aí vem um ponto. O que é a mente? A mente é a tua existência. Para tentar facilitar, a tua mente tem camadas. Essas camadas se alojam em pontos específicos da tua existência e a esses pontos específicos é que nós precisamos aprender a trabalhar. Na Seichonen nós usamos um gráfico muito interessante que mostra como é que é isso. Quem frequenta a Seichonen quase nunca vê, que é o triângulo, onde 5% significa o consciente e 95% significa o subconsciente. Se você for ler Freud vai falar que você ainda tem a divisão de uma consciência acima do subconsciente, que está abaixo do consciente, onde você consegue acessar mais, mas aqui a gente não está trabalhando a psicanálise, a gente não está trabalhando, simplesmente uma divisão, tanto que até esses números aqui é só para a gente ter uma noção de como funciona a mente. Esses 5% que são conscientes é aquilo que diz respeito ao que você está usando praticamente agora. Você está pensando, você está ouvindo, você está processando, é aquilo que você tem acesso rápido. Você vai andar, você olha uma comida, você julga, você vê, fala assim, não gostei da combinação, não gostei disso, gostei daquilo, quero isso, quero aquilo. Esse é o consciente. Nós achamos que a nossa mente é apenas o consciente. Aí quando você comenta com a pessoa, você precisa ser mais alegre, mas eu já sou alegre. Ela está buscando alegria, ou ela está buscando as lembranças de como ela é aqui. Só que abaixo daqui, no local que você não tem acesso, tem 95% da tua existência, dos teus pensamentos e dos teus sentimentos. E é a junção de tudo que está na mente é que vai determinar como você vai seguir as regras ou não. Então a Seichonen ensina, para que você crie um destino feliz, que é a lei mental, porque a lei mental ela é, tudo o que você faz, você vai receber a ação daquilo. E aquilo que você reconhece se concretiza e aquilo que você vibra é o que você vai colher. Basicamente, as leis mentais se resumem nesses 3 princípios, que tudo o que você pensa não só passa a existir, mas como se torna realidade para você. Aí a pessoa fala assim, mas preletor, eu penso em dinheiro todo dia e eu só passo necessidade. Olha que interessante, quando a pessoa fala, eu penso em dinheiro todo dia, mas eu só passo necessidade. O pensamento consciente dela é até em dinheiro. E qual é o pensamento subconsciente dela? De pobreza, é de carência. A pessoa tem carência dentro dela. Tanto que se você for conversar com ela, ela vai tecer um rosário das coisas que faltam. É porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, porque ninguém me ajuda, porque não faz, não tem. Aí você pergunta, e você está pensando? Super positivo. A pessoa acredita que ela está pensando positivo, mas ela não tem pensamento positivo. Pela regra, aquilo que ela semeia, ela vai colher. Acaba que a vida dela vem com as dificuldades e ela não consegue compreender. Então precisamos transformar essa maneira de ver a vida. Precisamos transformar a forma como nós lidamos com os pensamentos, com a palavra, com esse poder que nos foi dado. E é aí que vem a prática da Seichonen. Por que a gente precisa enobrecer os nossos sentimentos e os nossos pensamentos? Exatamente para fazer com que a lei da semeadura haja na nossa vida. Se eu quero um destino melhor, gente, eu preciso melhorar os meus pensamentos e meus sentimentos, gente. Não tem como, gente. O que é elevado só chega perto daquilo que é elevado, gente. Semelhante atrai semelhante. A gente vai distanciando os pensamentos, a gente vai afastando a nossa responsabilidade, a gente vai distanciando a nossa grandeza interior e começamos a colocar no caos e na aleatoriedade a razão da nossa existência. Ah, eu vim assim porque Deus quis. Para pensar. Aí Deus olhou assim para você e falou assim, não, de você eu não gostei não. Para você eu vou avacalhar a tua vida. Bem feito, não gostei de você. Agora, para fulano, não, esse daí eu gostei. Esse daí eu vou caprichar na vida. Aí você fica assim, então por quê? Por que eu? Aí você coloca na mão do destino.
É que eu não dei sorte. Gente, o que é sorte, gente? O que é sorte? Nada mais é do que a pessoa que sabe trabalhar a semeadura. A pessoa ela está pronta, ela se prepara para aquele momento e o momento vem e acontece. Aí todo mundo olha e fala assim, nossa, você tem sorte. Já ouvi muito isso. Ah, você passou no concurso de juiz, você tem sorte. Ai, que bom, eu pensei que fosse os 12 anos de abdicação, estudo que eu tive. Ai, eu achei que fosse isso. Não é a sorte. Então, a sorte é uma maneira de você tentar justificar ou você tentar trazer um motivo para você próprio não assumir as responsabilidades. E muitas vezes, gente, não é consciente, é inconsciente. Aí vem novos pensamentos, inclusive religiosos, que vem a ideia de que Deus vai te dar se você fizer. É verdade, só que o fizer não é o da elevação, é o da briga. E não consegue, gente, não tem jeito. A elevação, gente, ela busca aquilo que é nobre, aquilo que é maravilhoso, aquilo que engrandece. Então você não vai encontrar. Gente, onde há desarmonia, não se manifesta o elevado. Aonde há o ódio, não se manifesta o elevado. Aonde há a raiva, não se manifesta o que é elevado. Por isso que é inconcebível uma doutrina religiosa baseada no ódio. A Deus quer que eu odeie. Está errado. Não tem como, porque Deus não é ódio, Deus é amor. Por isso que brigas entre religiões são absolutamente equivocadas. Absolutamente equivocadas. Ah, eu estou certo. Se você está certo, então ame. Ame. O que acontece? Pessoas com níveis espirituais baixos usurpam as religiões e falam que elas são deles. E começam a pregar equivocadamente. Isso, gente, está em todas as searas. E por que acontece esse ódio, essa raiva? Por quê? Por não entenderem as regras das leis mentais, as pessoas vão alimentando monstros dentro de si. Por exemplo, um jovem, vamos supor que um jovem chega aqui e fala assim, olha para ele, eleitor, eu odeio o meu pai. Todo mundo ia olhar para ele, que horrível, como é que você tem coragem de falar que você odeia o seu pai? Você tinha que ter sentimento de gratidão. Mas no fundo, muitos vão falar, eu também. Só que eu não posso expressar, porque é feio, é socialmente reprovável. Então o que você faz? Você segura. Porque é muito mais bonito, é muito melhor, muito mais elegante você falar, nossa, eu amo meus pais, mesmo que não seja um sentimento real, mas falar é bonito. Da mesma maneira, dificilmente alguém chega num local e fala assim, oi gente, eu sou cheio de defeitos. Quando a gente conhece as pessoas, todo mundo é perfeito, é que nem festa, gente. Quando você vai para uma boate, gente, você só encontra gente descolada, chique, fantástica, todo mundo rico, todo mundo bebendo, todo mundo feliz. Quando você encontra as pessoas no dia seguinte, você pergunta, cadê aquela pessoa que estava na boate? Porque aqui da vida real é totalmente diferente. Chega a pessoa amargurada, sofrendo, cheia de problemas, você fala, mas lá você era tão feliz, você só sorria, até o jeito de segurar o copo era charmoso. Aí, aqui não tem isso, por quê? Porque a gente mostra aquilo que a gente quer que as pessoas enxerguem, mas não é necessariamente o que nós somos. Então, o que acontece? Por não exteriorizarmos aquilo que nós realmente pensamos ou sentimos, nós começamos a guardar dentro de nós. E aquilo vai se tornando uma bola, vai se tornando algo que precisa se manifestar. Quando vem algo de fora que é propício a manifestarmos o ódio, nós passamos a odiar o objeto. Mas no fundo, o ódio não é o objeto. O ódio é algo que já está alimentado dentro da pessoa. Então, ódio dentro do casamento. Tem muitas pessoas que têm ódio ao cônjuge, tanto marido quanto mulher, e acaba manifestando contra ódio ao sexo oposto. Então, eu tenho ódio dos homens, eu tenho ódio das mulheres. Por quê? Porque como vive uma relação desarmônica, reflete em todas as mulheres a raiva que tem, seja da esposa, seja da mãe. A mesma coisa, quem tem raiva do pai e do marido, também reflete ódio contra os homens. E assim a gente vai tendo várias reproduções. O ódio político hoje em dia é fruto do ódio alimentado dentro das pessoas. As pessoas vão alimentando e hoje em dia saem as pessoas brigando assim por político, assim. Eu tenho meu político de estimação, morram todos vocês que pensam diferente de mim. Aí quando você vai ver, se você ler o livro Maquiavel, O Príncipe, escrito em 1400 e alguma coisa, você vai observar como é que a política funciona do mesmo jeito há centenas de anos. E as pessoas estão achando que as coisas mudaram, e não é. Então, a gente começa a observar isso daí e a gente reflete, as pessoas estão precisando enobrecer os pensamentos e os seus sentimentos, porque é aí que você vai ter uma manifestação muito mais condizente com a sua imagem verdadeira, com a vida de Deus que habita dentro de você. Olha que bonito que o professor Masaru Taniguchi fala.
Página 115. Faça com que seus pensamentos e sentimentos se tornem mais elevados. A mente que contempla coisas elevadas conduz você a uma situação mais elevada e o torna fisicamente mais saudável. Por quê? Por que uma mente que tem pensamentos mais elevados te leva a um destino mais feliz e torna o seu corpo mais saudável? Exatamente porque o seu corpo sendo fruto da sua mente, quando aqui tem grandes pensamentos, e grandes pensamentos, gente, é você aprender a observar aquilo que é belo, você aprender a sentir gratidão por aquilo que você tem ao seu redor que merece gratidão. A gente não consegue observar isso. Imaginemos o seguinte, isso é uma história real, gente. Estávamos eu e minha esposa viajando, local paradisíaco. Eu e ela apreciando a paisagem. Ao lado, um casal brigando e só reclamando. Estávamos no mesmo local, mas as mentes em situações opostamente diferentes. Enquanto eu e minha esposa admirávamos o belo, aqueles dois admiravam a falha, o erro, a briga. Então, as pessoas hoje em dia falam, não, viajar é a melhor coisa do mundo. Desde que você esteja com a mente pronta para curtir a viagem. Porque senão você só vai mudar o país ou o estado onde você está brigando. Em vez de brigar aqui, eu vou brigar em Caldas Novas. Você só muda a região. Em vez de ter conflito em português, eu vou ter conflito em inglês, que é muito mais chique. Poder falar todos os palavrões que só sei falar isso em inglês, então vamos lá. Blá, blá, blá. Então, o que acontece? A pessoa ela não compreende que é o que está dentro dela que precisa ser trabalhado e não o que está exterior. De nada adianta você passar uma tonelada de maquiagem, chegar ao ponto que nem seus familiares te reconhecem, falam, quem é você? De tanta maquiagem que você usa, se você não mudar o que está dentro de si. Você tem que mudar aquilo que está dentro de você, porque é isso que vai exteriorizar na roupa chamada corpo carnal. E isso manifesta no seu destino. Tem pessoas que a gente chega perto delas e a gente fala, que coisa leve, que coisa maravilhosa de estar do lado dessa pessoa, porque o coração dela está habitado por coisas elevadas. Aquelas pessoas que têm coisas, é tão verdade que tem pessoas que têm assim, pensamentos assim tão nebulosos, coração tão sujo, que ela não consegue nem te olhar nos olhos. A pessoa, quanto mais pura for, mais a alma dela ela se abre, ela consegue olhar nos olhos, ela consegue permitir que a expressão dela vá de forma tranquila, porque ela vai se tornando mais transparente, com menos sujeira. Existe um lindo brilho nos olhos das pessoas que estão sempre olhando para um mundo elevado. A mente da pessoa que está sempre olhando para as coisas sórdidas faz os olhos dessa pessoa ficarem turvos. E não somente os olhos ficam turvos, mas o corpo também fica debilitado. Os pensamentos e sentimentos não saudáveis estão destruindo continuamente o corpo carnal e a estrutura psicológica da própria pessoa. Vocês já observaram a pessoa? A pessoa está lá, toda nova, de repente ela passa por uma situação que ela passa a odiar muito. Vocês já viram o que acontece com essa pessoa uns 10 anos depois? Você encontra a pessoa, aí você vira para a pessoa, ô senhor, o senhor que é senhor de idade? Não sou senhor de idade, sou teu amigo, tem a tua idade. Desculpa, nem tinha percebido. Você encontra a pessoa, ela está altamente desgastada. Por quê? Porque os pensamentos vão consumindo. Os problemas vão dando para a gente marcas no corpo que estão mostrando para você o quanto que você está machucando a tua alma com aqueles pensamentos. E é interessante, porque nós somos expostos todos os dias a pensamentos, coisas ruins. Você liga a televisão, vai assistir jornal. Não importa o jornal, não importa o canal. Quantas notícias boas tem? Acho que a única coisa boa que tem é quando ele começa e fala boa noite. Só. Depois disso, aí dá 1 hora só de desgraça e termina falando assim, tenha uma boa noite. Aí você está lá tremendo. É só desgraça. Só desgraça. Está tendo crise econômica, está tendo crise no mundo, guerra, está todo mundo morrendo. Se você pegar a sua mente e focar nisso, como é que vão ficar os seus pensamentos? Turvos, negativos, e você começa a ter princípios depressivos, porque só mostram o que é negativo. Eu trabalho numa vara de violência doméstica. Violência doméstica. Tudo que eu vejo está fora de qualquer padrão de elevação. Só vejo a falência da família no seu pior aspecto. É dentro daquilo. Se eu focar nisso, eu começo a desacreditar no relacionamento. Ao invés de eu focar nisso, exerço o meu papel que é necessário,
mas eu foco naqueles relacionamentos que são construídos com bases sólidas, no amor, na esperança, e é neles que eu fixo a mente. Como no caso de um senhor chinês que passou 10 anos cantando ao lado da esposa em coma, até o dia que ela acordou e falou: eu estava ouvindo você cantando e me chamando. Aí eu falo, isso é que vale a pena eu fixar a minha mente. E não naqueles que erram, e não naqueles que falham, e não naquilo que está errado ao meu redor. Porque se deixar, você se afunda. Se você se afunda, o médico que se segurar a doença, ele acaba ficando doente da própria coisa que ele trata. Não é incomum a gente conhecer oculistas que estão perdendo a visão, cardiologistas que morrem do coração. Por quê? Porque se pega tanto, que ele vai vivendo aquela doença o tempo inteiro, que ele acredita, vai falhar para todo mundo, vai errar para todo mundo, porque você acaba pegando aquilo que está errado e você coloca como regra. Por isso que é importante a gente manter pensamentos elevados. E como é que a gente mantém? Utilizando o seu tempo naquilo que vale a pena. Em vez de você ficar gastando o seu tempo vendo na televisão, ou em qualquer rede social, ou em qualquer lugar aquilo que não presta, comece a encher a sua mente de boas palavras, bons pensamentos, por meio de bons livros, principalmente livros que falam da verdade, como os livros da Sei Chionoye, palestras que te elevam, histórias que te engrandecem. Eu adoro ler uma biografia de uma grande personalidade, daquela pessoa que fez a diferença, porque eu sinto que minha alma vibra. Os filmes que eu mais gosto são daqueles que mostram relatos reais de pessoas que transformaram a vida e conseguiram fazer grandes feitos, superando dificuldades. Então eu me amarro, porque eu saio do filme falando, caramba, eu também quero fazer algo grandioso. E eu me esforço para me tornar uma pessoa ainda melhor. Então a gente tem que focar nisso, porque se a gente só focar no negativo, a gente acaba desperdiçando os nossos pensamentos, a nossa vida e a nossa oportunidade. Os pensamentos e sentimentos não saudáveis estão destruindo continuamente o corpo carnal e a estrutura psicológica da própria pessoa. Vocês já viram como é que está todo mundo bem depois da pandemia? O que na pandemia fazia todo dia? O countdown de mortos. Hoje morreram 200 mil, amanhã é você? Boa noite. Era sempre assim. Está morrendo mais gente, morrendo não sei o que. Aí você começava, eu sou o próximo. Então, as pessoas ficaram tão destruídas psicologicamente, que hoje em dia, você falar que é normal, você é normal. Se alguém perguntar, qual é o problema psicológico que você tem? Qual é a sua CID? Não tenho. Como não tem? Só quer ser o normal. Porque hoje em dia está todo mundo perturbado da cabeça. Por que isso? Porque nós somos massacrados pelo pensamento destruidor da doença. Pelo pensamento destruidor da doença. Foi uma coisa séria? Foi. Tivemos muitas perdas? Tivemos. Muita gente perdeu parentes, pessoas próximas, muita gente. Perdi amigos, conhecidos. Foi muito dolorido. Mas o estrago psicológico, ninguém até hoje parou para pensar e medir no que foi. Por quê? Porque foi a primeira grande epidemia com WhatsApp. Porque antigamente demorava para a notícia chegar. Hoje em dia, com o WhatsApp, vem a notícia e 30 mentiras juntas. Aí você sofre 31 vezes. Porque começa a vir as mentiras e as pessoas vão consumindo. E hoje em dia as pessoas ainda estão consumindo doenças e desgraças. Continuam esperando alguma tragédia acontecer e vão adoecendo a sua mente e seus pensamentos. Qualquer pessoa já deve ter experimentado sensações desagradáveis na cabeça ou no estômago quando odiou alguém, ficou enraivecido ou esteve preocupado. Quem possui pensamentos sempre corretos e adequados consegue levar uma vida alegre e feliz. Volto a dizer, felicidade é um estado de espírito. É você conseguir sentir que realmente não só o propósito da sua vida está sendo cumprido, como você está trabalhando para o seu engrandecimento. Volto a falar, gente, todos nós vamos ter problemas. Todos nós. Ninguém vai andar assim, aquela pessoa não tem problemas. Tem, mas é dentro dos problemas que nós vamos elevando os nossos pensamentos. Olha que interessante. Todo mundo deve ter alguém aqui que tem raiva. Todo mundo, gente. Normal, viu, gente? Normal. Eu trabalho no Poder Judiciário, não precisa ter medo não, pode falar. Todo mundo tem alguém que odeia. Todo mundo. O ponto é, você pode odiar. Beleza, você pode ter todos os motivos do mundo para odiar. Show de bola. A pergunta é, o que o ódio vai te levar? Nada. É exatamente porque a gente tem alguém que a gente não gosta, que a gente tem a oportunidade de aprender a manifestar o perdão, o amor e a gratidão. E quando a gente faz esse exercício, libertamos a nossa alma, elevamos o nosso espírito e enchemos o nosso coração de um sentimento maravilhoso
chamado amor e principalmente respeito. Nossa! Aí você se eleva, aí você percebe que segurar o ódio não compensa. Quer dizer que depois disso você nunca mais vai odiar. Não, você vai ter situações de ódio de novo. Só que o caminho para perdoar vai ser muito mais fácil. A mesma coisa, conflitos no trabalho, conflitos na família. Estamos chegando aí na época do Natal, e vem na época do Natal a gente começa a trabalhar essa ideia de família e começa a vir aqueles sentimentos, sabe? Você fala, puxa, aqueles primos, aqueles tios, sabe? Que... Aí você começa a entender. A família vem diferente exatamente para que nessa diferença possamos aprender a amar. Porque se vier todo mundo igual, não tem diferença. Você não consegue entender, compreender. Então, se tem alguém fazendo uma coisa muito errada, você fala, graças a Deus por você me mostrar o que eu não devo fazer. Porque isso é um professor que está vindo para mim ensinar o caminho que eu não devo seguir. E aí a gente cresce. Então, precisamos aprender a focar a nossa mente naquilo que é positivo, elevado e sagrado. Isso é um treino, gente. É um modo de viver. É uma maneira com a qual a gente vai se elevando. Só para finalizar, dá um exemplo bem bobo, gente, bem simples, mas que mostra muito bem como é que a gente pode fazer isso durante. A gente vai aprendendo, gente. Estava em Goiânia, fui na Feira da Lua, caiu um toró na Feira da Lua. Aí o que acontece? Pegamos o guarda-chuva, a gente andando, e as barracas, elas escolhiam quem passava e derramava água, parecendo um brinquedo mesmo, sabe, de parque de diversão? Aí você andava, a barraca derrubava. Aí eu já tinha tomado 2 banhos, eu tinha passado a barraca, sorteou, caiu a água, e eu tentando proteger meus filhos para eles não ficarem molhados, né? E eu lá, todo encharcado, de repente a gente encontra uma pizzaria num canto lá, fala, é aqui que nós vamos entrar. A gente ia para o carro para sair para jantar, porque a ideia era jantar na Feira da Lua, mas não tinha mais condição de tomar sopa. Aí encontramos lá e fomos entrar dentro da pizzaria. Aí o garçom chegou, aí eu falei assim para ele, ó, eu queria pedir uma pizza, mussarela, por favor, pouco queijo e muito molho de tomate. Aí ele falou, não, pode deixar que aqui, essa já é a nossa pizza padrão. A pizza veio sem molho e com triplo de queijo. Aí eu olhei assim, aí você pensa, eu vou reclamar, eu vou xingar, eu vou fazer tudo, mas você fala, não, na Sentinela a gente aprende que tem que ver o lado positivo. Aí o meu filho vira e fala assim, minha filha vira e fala assim, papai, quero ir no banheiro. Aí quando eu olhei, eu falei assim, aqui tem banheiro. Ali na feira, não tem. Banheiro é importante. Para uma menina, essencial. Quer saber uma coisa? Muito obrigado. Porque aqui eu tive a estrutura para ajudar a minha filha a não passar nenhum apuros. Aí minha filha foi. Na hora que chegou, a gente estava lá conversando, aí falaram, e a pizza? A pizza não estava boa não, mas a bênção do lugar estava maravilhosa. Então eu saí agradecendo o lugar. Por quê? Porque me serviu uma boa comida? Não, porque eu estava no lugar certo para poder ajudar a minha filha a não passar uma necessidade extrema, porque o adulto ainda consegue segurar bem, mas às vezes a criança ela sofre, fica doendo. Aí eu falei, beleza, comemos, fomos para o carro e voltamos, agradecendo. A situação foi positiva? Não, nós aprendemos a ver o positivo. Olha que interessante, a situação foi positiva? Não, mas a gente aprendeu a ver o positivo. Assim, ao invés de eu sujar a minha mente com xingamento, porcaria de lugar, eu não volto aqui nunca mais. Não, você sai leve. Tudo bem, não foi aquilo que eu esperava, mas foi aquilo que dentro do possível, que foi me dado, que foi maravilhoso. E a gente vai fazendo isso no dia a dia, você vai vendo como é que sua vida vai se tornando muito mais feliz, a sua vida vai se tornando muito mais leve, as coisas vão ficando muito mais agradáveis. Porque mesmo que dá errado, você consegue tirar o que é bom. Mesmo aquilo que dá errado, mesmo aquilo que não está certo, você consegue tirar o que é bom. E a gente vai ficando mais leve, gente. A gente vai ficando mais leve, vai ficando tudo mais tranquilo. E você vai levando uma vida muito mais feliz, muito mais saudável e muito mais próspera, em todos os sentidos. Prestem bem atenção. Eu dei um resumo bem rápido. Todos esses pontos que eu trouxe, nós podemos aprofundar e muito. Não é a minha missão aqui esgotar o assunto, mas simplesmente mostrar o quanto que enobrecer os pensamentos e os sentimentos é importante na sua vida. É feliz quem tem pensamentos, quem tem sentimentos elevados, porque na elevação
manifesta-se Deus. E aonde Deus se manifesta, realiza-se o bem, a justiça e a misericórdia. Ok, gente? Vamos lá então para a nossa meditação, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podem sentar e assumir a posição de oração, sentados na ponta da cadeira, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, feliz. Vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Agora vamos visualizar os 6 atributos divinos: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia, cobrindo todo o nosso ser. Estamos aqui agora no mundo perfeito de Deus, o mundo espiritual eterno, criado por Deus. Deus nos abençoa, Deus nos protege sempre, pois somos espírito e não matéria.
Visualizemos a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia cobrindo todo o nosso ser. Contemplemos e meditemos.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura, podemos abrir os olhos novamente. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé novamente, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar. Toda semana eu passo um pequeno dever de casa, coisas simples para que nós possamos fazer e nos auxiliar a levarmos uma semana tendo sempre pensamentos positivos e sentimentos maravilhosos. Então, o nosso dever de casa. Primeiro é a nossa meditação Shinsokan. Não sei fazer a meditação Shinsokan. Como é que eu faço? No canal da meditação Shinsokan, do YouTube, tem uma playlist lá, que eu estou lá fazendo as meditações Shinsokan, tanto a básica quanto das 4 mentes imensuráveis de Buda, e lá eu tenho meditação Shinsokan de 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20, 25, até 45 minutos. Lá então você pode entrar e vai junto comigo fazendo a prática. Não tem dificuldade nenhuma. Então só você botar no YouTube que você pode fazer a meditação Shinsokan comigo. Aí você vai aprendendo, na hora que você já se sentir bem confiável, você já pode ir fazer sem precisar da minha companhia. Segundo, você vai repetir palavras, frases simples durante a semana para que você possa treinar cada vez mais a visualizar aquilo que é maravilhoso. E uma coisa que você pode repetir é o seguinte: vivo uma vida abençoada. Você vai repetir isso aqui, vamos botar aqui, gente, tranquilamente, 200 vezes por dia. Nossa, é muita coisa. Nada, gente. Uma lavada de louça, você já coloca isso aqui tudo em dia. Uma sentada, dependendo de onde você trabalha, uma EPTG cheia, gente, você já faz tudo isso aqui. Se chover, então, aí que você passa dos 2.000. Por que você vai ficar repetindo? Viva uma vida abençoada. Para você começar a entender o valor que você tem. Quando você fala viva uma vida abençoada, comece a lembrar de tudo de maravilhoso que você tem. De todas as coisas grandiosas que acontecem com você e muitas vezes a gente não dá valor. O fato de você poder acordar, você podia não ter acordado, gente. O fato de você poder andar, o fato de você poder mexer o corpo, o fato de você poder estudar, o fato de você poder trabalhar, o fato de você poder fazer inúmeras coisas que muitas vezes a gente não para para pensar o quanto que nós somos abençoados por isso. Então você começa, viva uma vida abençoada, viva uma vida abençoada. Você vai ver como é que a sua semana vai começar a ter uma nova pegada só com esse dever de casa simples que nós vamos passar. Vai repetindo tranquilamente, 200 vezes você faz isso aí brincando. Pode fazer separado, antes de dormir, ao acordar. Você vai ver como é que você tem muita coisa para agradecer e você estava esquecendo de agradecer porque você estava acabando focando naquilo que não é verdadeiramente elevado. Ok, gente? É rapidinho.
Quero agradecer profundamente a presença de cada um de vocês aqui hoje, a você de casa também, meu muito obrigado. Não deixe de curtir e compartilhar para que mais e mais pessoas entendam a necessidade de ter pensamentos e sentimentos elevados. Meu muito obrigado, beijo no coração, feliz semana e até a próxima, gente. Muito obrigado.